Todas as lojas maçônicas possuem um altar ou um local reservado com uma Bíblia unida a um esquadro e um compasso. E apesar de muitas pessoas acharem que é uma Bíblia da maçonaria, isso é simplesmente uma Bíblia como todas as outras, sem nenhuma diferença. Isso não é só uma das heranças que o cristianismo deixou nos tempos em que a maçonaria era um grupo de construtores medievais, mas também é toda a base simbólica para os estudos sobre as lendas dos graus que as pessoas iniciam. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Mesopotâmia e hoje eu vou explicar a importância da Bíblia na maçonaria. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e ativar as notificações para ver os vídeos novos toda semana. E fica até o final do vídeo que hoje eu vou contar um segredo para vocês. Você já deve ter ouvido falar sobre o livro da lei, forma em que muitos maçons chamam a Bíblia nas suas sessões. Apesar de Aleister Crowley ter um livro com esse nome, não tem nada a ver com as escrituras dos membros das lojas, e isso gera algumas confusões. O termo usado como livro da lei significa que a lei moral que os maçons seguem vem dos ensinamentos da Bíblia. Diferente das religiões, os ensinamentos dos graus vêm de histórias bíblicas sobre o que aquela passagem pode nos ensinar, com uma lenda criada em cima do conto descrito. Parece meio confuso, né? Por exemplo, com certeza você já deve ter ouvido falar da história de um navio britânico chamado Titanic, que afundou poucos dias após a sua primeira viagem no ano de 1912. Em cima dessa história, romances foram criados, e o mais conhecido foi a de James Cameron, no filme estrelado por Leonardo DiCaprio. Em cima da história do naufrágio do Titanic, foi criada uma lenda sobre um casal apaixonado que vive em momentos no navio. Assim, são compostas algumas lendas na maçonaria, envolvendo as passagens bíblicas sem qualquer compromisso com a verdade histórica. Todos os estudos contam com personagens importantes, como Jacó, Noé, Salomão, Moisés, Zorobabel, Irã, Enoque e etc. E também com histórias envolvendo os personagens, como a construção dos templos de Israel, a principal de onde vem toda a simbologia de arquitetura, o dilúvio, o tabernáculo do deserto e diversas outras. Legal, mas lá atrás eu disse que havia um altar onde ficava a Bíblia. Se tanto se fala que a maçonaria não é uma religião, por que existe um altar em algumas lojas? O principal motivo é pelo templo ser uma cópia do templo de Israel. Por isso vemos os graus simbólicos com uma estrutura parecida, já que no templo havia um altar dos perfumes, das oblações, o mar de bronze e várias outras coisas. A Bíblia, como parte da loja maçônica, foi colocada no começo do século XVIII a pedido de George Payne, que havia sido o segundo grão-mestre da primeira grande loja na Inglaterra. E ele sugeriu manter o livro sagrado provavelmente por influência da Igreja Anglicana, já que ele era um funcionário do governo inglês e a religião era um forte braço da monarquia. É importante lembrar que as regras que ajudaram a construir a Constituição dos maçons vieram de antigos documentos que fazem referência à Igreja, a Deus, e apesar de não ter nenhuma exigência de um livro sagrado nos alojamentos dos construtores medievais, histórias bíblicas fazem parte desses documentos. Um personagem muito importante para essa história é o rei James VI da Escócia, ou o primeiro da Inglaterra e Irlanda. Ele era um maçom que teve um papel fundamental para a construção da maçonaria na Europa e foi o responsável por mandar William Shaw, o mestre de obras do reino, a organizar as leis dos construtores que ainda nessa época, final do século XVI, começo do século XVII, mantinha a maçonaria como operativa em grande parte do território britânico. Não foi importante somente para dar início às regras das corporações de construtores, mas também por ter sido responsável pela tradução oficial da Bíblia para a língua inglesa,
com a sua publicação, começando em 1611. Sabendo a importância das histórias bíblicas na construção dos estudos da maçonaria, por que ainda é preciso manter o livro em um local específico? Aí sim entramos em uma questão individual. Quando falamos de código de conduta moral ou lei moral sobre os membros, a exigência em um ser superior é o papel principal para fazer valer essa lei. A religião ou crença de cada membro geralmente é o que indica os atos virtuosos de uma pessoa bem-intencionada. E quando essa pessoa faz um juramento sobre o livro de sua crença, automaticamente está dando fé no que promete cumprir. Isso não é algo específico de um corpo religioso. Se você lembrar bem, como já foi mostrado em vários filmes, ou até mesmo se observarmos a posse de um presidente como nos Estados Unidos, o juramento para ele ocupar o cargo se dá com a mão no livro sagrado de sua crença. A maçonaria, como uma fraternidade ecumênica, não exige uma crença específica. E nesse caso, você pode fazer seus votos na Bíblia, no Alcorão, Torá, Avesta, Bhagavad Gita ou qualquer outro que for da sua religião. Importante saber que isto pode variar de rito para rito, já que é comum em alguns ritos de origem francesa não utilizar uma Bíblia em loja, substituindo o livro pela Constituição, pois também contém um código de conduta de seus membros. Como havia dito que se ficasse até o final eu contaria um segredo? Pois bem, lá vai. Todos sabem que algumas palavras ou termos discretos usados em cerimônias da maçonaria. E muitas pessoas tentam descobrir quais são, procurando pela internet inteira. Agora eu vou falar onde vocês podem encontrar essas palavras em um local único. É só ler a Bíblia. Tudo está escrito lá. Boa sorte na leitura. E você, sabe de mais alguma outra história importante que a maçonaria se inspirou? Conta pra gente aí nos comentários. Não se esqueça de compartilhar o canal e levar o conhecimento para mais pessoas. Não se esqueça também de acompanhar a gente nas outras redes e conferir as fontes na descrição do vídeo. Até a próxima, um abraço!